A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As condições para desfrutarmos da graça de Deus. Sabemos que a graça é um favor imerecido. No entanto, nós vamos ver também que Deus se relaciona com a humanidade de duas maneiras. Uma é soberana, é transcendente, de forma que ele não depende de uma ação humana, de uma interação humana para ele agir, mas ele faz de acordo com a vontade dele, os planos dele, independentemente se eu ou você vamos fazer ou deixar de fazer qualquer coisa para que ele haja. Essa é a maneira transcendente, soberana de Deus agir. A outra forma é a imanência, a forma imanente de Deus agir em relação à humanidade. É quando ele espera que eu e você tenhamos uma postura, uma atitude, um desejo no coração para que ele venha e haja. Essa é a forma imanente de Deus trabalhar. Então a graça dele também age dessa forma. Deus não esperou que Paulo clamasse, cresce em Jesus Cristo, para que ele aparecesse para Paulo, para que o Senhor aparecesse para Paulo ali no caminho de Damasco. E Paulo teve uma experiência com Cristo. Essa foi uma forma transcendente, soberana de Deus agir. Agora nós vemos também no capítulo 10 de Atos a vida de Cornélio, que era um homem temente a Deus e buscou ao Senhor com orações. E o anjo apareceu para Cornélio e disse que as orações dele, a busca dele, havia chegado diante do Pai. E por isso ali ele deveria mandar buscar a Pedro para que Pedro pregasse o evangelho para ele. Então vejamos como a atitude de Cornélio gerou uma resposta da parte de Deus. Então a graça, ela também atua dessa maneira. A salvação é pela graça, mediante a fé. Então aqui nós vemos uma condição, que a fé, ela é o meio pelo qual nós recebemos, nós desfrutamos dessa graça. Nós precisamos crer no Senhor. Olha o que a palavra diz. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Então, aqueles que querem servir a Deus por meio de obras, de esforço, se você confia na sua capacidade natural, da sua inteligência para conquistar, para trabalhar, para estudar, e você se esquece que é pela obra de Cristo, é por aquilo que ele fez e faz por você, pelo favor, pela graça dele que você recebe. Então, se você vive pelo seu esforço físico, pelas obras, se você quer ser justificado diante de Deus pelas suas atitudes, aqui está dizendo que você caiu da graça. Aqui, é claro, Paulo está dizendo para aqueles irmãos que estavam pensando em deixar a Cristo para voltar para a lei. Mas esse princípio cabe para todos nós. Quando nós começamos a confiar em nós mesmos e nos esquecemos do amor, do favor do Pai por meio de Cristo, que nós já possuímos tudo por meio dele, e começamos a depositar o nosso coração na ciência, naquilo que o homem pode fazer, na segurança pública. Nós confiamos em tudo nessa vida, menos na palavra, naquilo que Deus diz a nosso respeito. Nós estamos deixando de viver no favor do Pai. Então nós vamos nos encher de fadigas, de ansiedade, de medos, de temores, e isso vai trazer destruição para as nossas vidas. Aqui Paulo está dizendo que a justiça de Deus opera mediante a fé. Então, para desfrutarmos da graça,
Uma das condições é a fé. Fé naquilo que Cristo fez por nós. Olha mais o que diz. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Se nós permitirmos que a soberba entre em nossos corações e cresça, nós colocaremos um impedimento à graça. Então, uma das condições também para recebermos dos favores de Deus é permanecermos em humildade. Humildade diante do Senhor, obedecendo a Ele, aceitando a sua palavra com sinceridade e em humildade diante dos homens. Devemos nos submeter às nossas lideranças, à nossa chefia, às autoridades que Deus coloca sobre nós. Sejam autoridades políticas, religiosas, financeiras, devemos nos submeter para que nós possamos permanecer caminhando debaixo dessa graça, desses favores que Deus nos dá. Então, se submeter a Deus é observar as Escrituras, ainda que essas verdades sejam contra aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Temos que renunciar todo preconceito, aquilo que nós acreditávamos, para ficarmos com aquilo que a Bíblia nos ensina. Outra condição para desfrutarmos, recebermos da graça diariamente do Senhor, está em sermos generosos. Olha o que a Bíblia diz. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então aqui Deus nos faz superabundar em toda a graça, quando nós agimos com generosidade para aqueles que necessitam, quando abençoamos as pessoas nas necessidades delas. A Bíblia está dizendo que Deus faz a graça dele superabundar em nossas vidas. Então aqui é uma condição. Aquele que pouco semeia, pouco colhe. Aquele que muito semeia na vida dos irmãos, do seu próximo, também muito receberá. Outra condição da graça, de desfrutarmos da graça, é nos alimentando dela. Olha o que diz a palavra. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Então temos que nos alimentar da graça, conhecendo tudo aquilo que nos pertence em Cristo e descansando em Deus, não ficando afadigados com as coisas desse mundo, porque assim nós desfrutaremos da graça do Senhor. Não devemos nos preocupar com o alimento de amanhã, as roupas que vestiremos, porque Deus cuida de nós. Não é assim que a Bíblia diz no capítulo 6 de Mateus? Que devemos buscar o Senhor e a justiça dele em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Veja, isso é a graça, é o acrescentar de Deus. Mas aqui ele está dizendo que devemos nos alimentar dessa graça, ouvir a respeito dessa graça, de tudo aquilo que Cristo providenciou para nós. Paulo também diz para Timóteo o seguinte: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Veja bem, devemos nos fortalecer nessa graça. Não é por meio dos prazeres dessa vida, mas é pela graça, é tudo aquilo que nos pertence em Cristo. Isso traz paz para o nosso coração, isso traz disposição, traz alegria, e assim nós podemos frutificar no reino de Deus. Então nós nunca poderemos
desfrutar da graça se nós não nos alimentamos dela, se nós não nos fortalecemos nela, se dedicamos a maior parte do nosso tempo apenas com o nosso trabalho, com o lazer, assistindo, nos expondo a programações, a vídeos, a séries, a redes sociais e não enchemos o nosso coração da palavra de Deus, do conhecimento da verdade, da graça, do favor do Pai. Então, assim nós viveremos desfrutando da vida abundante que Cristo providenciou para nós. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.